Bom dia, pessoal. Bom dia você que está comigo todo dia. Hoje é segunda-feira, segundou, dia de alegria, dia de fé, dia de esperança, dia de ver o sol, dia de ver a chuva, dependendo do estado onde você esteja. Mas eu estou aqui no Ceará. Hora tá sol, hora tá chuva, agora tá sol. Deus abençoe você, Deus abençoe seus projetos de hoje, seu trabalho, sua família, e que você seja muito, muito, muito feliz. Hoje eu quero falar sobre um texto que meu pastor Denilson ontem citou lá na igreja, e eu fiquei, sabe aquela palavra rema que explode dentro de você? Eu fiquei pensando sobre isso. Quantos de nós conhecem a Deus de fato e de verdade? Quantos de nós conhecem a Deus na profundidade, na essência daquilo que Ele é, que tem intimidade, que fala com Ele, que ouve a sua voz? Pouquíssimos, né, irmãos? Cá para nós e a torcida do Flamengo, ou do Ceará, ou do Fortaleza, qualquer uma aí dessas torcidas, eu quero te dizer que pouca gente gasta o tempo, aproveita o tempo na presença de Deus. E aí Jó vem lá no capítulo 42. Supor que o livro tem uma sequência. No finalzinho do livro, no último capítulo de Jó, do livro de Jó, na Bíblia, ele solta a seguinte pérola: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que textão lindo, gente. Isso aqui é uma citação de alguém que antes ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Deus, ouvia falar do Espírito Santo. Claro que no Antigo Testamento Jesus ainda não existia. Mas eu estou trazendo esse negócio para a gente. Quando a gente conhece alguém, né? Que uma outra pessoa ficava falando o tempo todo: esse aqui é a Margarida, esse aqui é a Josefinha. A Josefinha faz um bolo de chocolate, mulher, qualquer dia te levo lá para comer o bolo de chocolate. Quando você conhece a Josefina, aí você diz assim: agora eu conheci a mulher que faz o bolo. Antes eu só ouvia a Paulinha ficar falando de você o tempo todo, mas hoje eu te conheci, que bolo delicioso. É mais ou menos isso. Jó passa por uma experiência severa, de muitas percas, de muita desilusão, de muita dor, e no meio desse episódio que ele sofre, que ele fica enfermo, que ele quase vai dessa para melhor, ele vai e solta essa pérola bíblica: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Rose, bom dia. Bom dia, Rose. Meu amor, a palavra já está sendo dita para nós, para mim e para você. Vamos ter intimidade com o Senhor e ganhar tudo que Ele preparou para nós, as boas dádivas, mas a principal, Ele já nos deu: o plano da salvação. A principal que Jó está nos dizendo hoje é que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, para que possamos sentir prazer em Deus, sentir prazer de ir na casa de Deus, e isso passar a ser a nossa prioridade e não a vontade do outro, nós precisamos conhecer esse Deus que realiza prodígios, maravilhas, coisas tremendas. Laila, que Deus te abençoe, que restaure o teu casamento, restaure a tua vida, em nome de Jesus. Alcança essas mulheres, Senhor, alcança a Rose,
Rose Cristina, alcança, Senhor, o coração desses homens e dessas mulheres, em nome de Jesus, e que tudo seja transformado para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém. A fé é você crer na palavra de Deus, que ela vai se realizar na sua vida, sem que aconteça, sabe? O desgaste natural durante a espera, de você dizer que está cansada, que está demorando demais. A falta de conhecimento de Deus faz com que as pessoas acreditem em coisas que não procedem da palavra de Deus. Até mesmo doutrinas de homens. Quando a gente não tem intimidade com Deus, a gente acredita nas coisas mais absurdas. Pessoas que lançam fardos de mentira se fortalecem e conseguem tirar da sua mente pensamentos conturbados por aquilo que elas estão te fazendo, tentando te fazer crer que não é a verdade. Entretanto, Jesus é a verdade que liberta, que está lá em João 8,36. Jeremias, ele fala dos planos de Deus para nós no capítulo 29, planos de paz para nos dar o fim que nós esperamos. Jó não titubeou. Ele foi provado, gente, até a última gota de sangue dele. Perdeu filho, perdeu filha, perdeu gado, perdeu propriedades, perdeu tudo. Os amigos estavam lá dizendo: Jó, pelo amor de Deus, tu tá vendo que esse teu Deus não vai te livrar? E aí ele começa a orar pelos amigos. A mulher dizia: Jó, larga esse Deus. Jó, esse Deus tirou tudo que a gente tinha. E Jó lá, ó, firme, passando experiências, aprendendo a amar esse Deus em meio à dor, aprendendo a ser mais servo ainda, aprendendo a viver com intimidade naquele que sempre será, aleluia, o poderoso Deus que sara as suas marcas, as suas feridas. E o trajeto de Jó para o encontro com esse Deus, Criador de todas as coisas, foi de muita dor. Foi de muita dor. Ele perdeu tudo. Se fosse nos dias de hoje, algumas pessoas iam dizer que ele estava em pecado. Ele estava em pecado, por isso que passou aí essa luta, né? Não se esqueçam que Jesus também sofreu muito e nunca esteve em pecado, gente. Acaba com esse pensamento aí. Jeremias diz, mais ou menos, aliás, ele diz com muita propriedade, mais o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9:24. Será que você tem buscado a Deus só com o que sobra? Será que você tem buscado a Deus com coisas que não têm edificado a sua vida? Será que você tem brincado em buscar a presença de Deus? Será que você tem feito aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou? Ele orou na hora da dor, ele orou para consultar Deus, ele orava o tempo todo. E uma coisa que me veio agora, ele orava constantemente, Jesus. E ele chamava os amigos para orar com ele algumas vezes. E ele nunca deixou de consultar o Pai. Quando ele ia realizar os milagres, os prodígios, as maravilhas, ele já ia cheio, gente. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Ele já estava falando daquilo que já ia se realizar, sem titubear, sabe? Jesus é o nosso exemplo de todas as coisas que nós aprendemos na palavra de Deus. Jesus utilizou-se das ferramentas que o próprio Deus dava para o Filho
Aleluia. As ferramentas na oração produziam os milagres. As ferramentas não precisavam nada além de uma ordem. Eu te ordeno, seja curado. Eu declaro, seja curada. Mulher, a tua fé te salvou. As declarações de Jesus para alguém que estava necessitado, para alguém que estava buscando a Ele. Vocês estão entendendo? Para quem estava íntimo. Quando Jó reconhece, ele nem falava nada contra Deus, era contra ele mesmo. O dia em que nasci, o dia em que isso, o dia em que aquilo. Senhor, eu não sou digno. Jesus, Senhor, eu estou muito falando com Jesus esses dias. Jó se referia a Deus com intimidade depois de todas as catástrofes. Ele ficou conhecendo o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o grande eu sou, que se importava com ele, que estava fazendo uma limpeza. Gente, Deus faz limpeza na nossa vida. Tira tudo aquilo que esteja bloqueando. E aí, eu vou abrir aqui um parêntese. O inimigo estava em derredor e foi lá em Deus e disse: ei, é muito fácil te servir, rico, com tudo, com mulher bonita, com família grande, com bens, com propriedades. Ele disse: esse daí tu vai poder testar, porque esse daí é meu filho, eu conheço Jó, o coração de Jó. E Jó se manteve fiel em meio às dores e às lutas e ainda assim conseguiu perceber que não estava íntimo o suficiente de Deus, que não estava íntimo o bastante para ter comunhão, intimidade, relacionamento. E quando ele percebe, Jó percebeu, gente. Eita, antes eu te conhecia, mas só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Demorou, hein? O processo pode ser diferente. A motivação pode ser diferente. Mas o final do caminho vai nos levar a esse encontro com um Deus trino, soberano, absoluto, lindo e cheio de amor para nos dar. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eita Deus, por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Jó falou muitas coisas sem o conhecimento pleno de Deus. Na verdade, ele falou de coisas que ele não conhecia, que ele não tinha experimentado. Quando a gente tem experiência com Deus, a gente fala com propriedade, a gente fala com mais verdade, com mais firmeza, né? Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi atribuindo a Deus todos os milagres do dia, de suportar a dor, de suportar a coceira. Diz que Jó se coçava com um caco de telha. Gente, que coisa é essa? E aí ele vai conhecendo a Deus e atribuindo a Deus os atos que ele nunca havia feito. Jó se arrepende e diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Como podemos ver Deus hoje? Quando nós começamos a ler a sua palavra, quando nós começamos a viver a sua verdade, quando nós começamos a amar o próximo, quando nós começamos a realizar as obras que o nosso Deus deixou para que nós realizássemos. E ele diz na palavra que seriam obras ainda maiores que as que ele realizou. Então, amado,
amada de Deus, vamos começar a viver em novidade de vida, começar a viver coisas novas com Deus, para junto com o nosso amigo Jó, podermos dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eita, Deus da glória, tô terminando, viu, Dinha? Chegou atrasado, então volta a fita! Se você chegou atrasado, volta a fita e vamos assistir esse devocional. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana tremenda, uma semana de paz, uma semana de muito amor, onde os nossos corações entrelaçados, eita Deus da glória, vão poder fazer muita coisa boa pelos outros e amar mais profundamente. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus te abençoe. Bom dia, boa semana. Sinta prazer em Deus. Esteja ligado e conectado com Ele, que tudo vai bem. Tudo vai bem. Beijo no coração. Graça e paz. Bom dia, pessoal. Tchau. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Fica aí com Deus. Continua com Deus. Um beijo no coração e uma semana de muita paz. Tchau.